A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui quem vos fala é a pastor. Uma reflexão um pouquinho a mais sobre o que foi falado na segunda-feira pelo pastor Adilson. Eu estou aqui com a minha imagem em mãos e irei projetar sobre a sua tela para você entender um pouquinho na prática, dentro da Bíblia, o que é a anatomia da vida espiritual. Eu estou no versículo-chave dessa imagem, anatomia da vida espiritual, João capítulo 10, versículo 10, que vai dizer: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir as ovelhas. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quando nós vamos estudar essa palavra vida dentro da Bíblia, a vida era dividida em três, como foi falado pelo pastor Adilson. A vida Zoe, que é a sua vida de natureza espiritual, divina. A vida psique, que é a sua vida da sua alma. E a vida bios, que é a sua vida biológica, a vida do seu corpo. E é sobre isso que nós vamos falar em cima da passagem de 1 Samuel, capítulo 17, tá bom? Então, pega a sua Bíblia, abra aí em 1 Samuel, capítulo 17. Eu estou com a minha Bíblia aqui, a versão dessa Bíblia é de Nelson, então pode estar um pouco diferente da sua Bíblia, mas a passagem vai ser a mesma. E vai dizer em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 9. Se ele puder lutar comigo e me matar, então seremos vossos servos. Mas se eu prevalecer contra ele e o matar, então sereis nossos servos e nos servireis. E disse mais o filisteu: hoje desafio os batalhões de Israel. Dai-me um homem para que lute comigo. E quando ouviram Saul e todo Israel estas palavras ditas pelo filisteu, ficaram muito conturbados e atemorizados. Muito bem. E nós vamos ler a passagem de 1 Samuel, capítulo 17, versículo do 34 até o 37. Avança um pouquinho aí para nós lermos as duas passagens e ir para a imagem. Vai dizer: e disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão ou um urso e tomava algum cordeirinho do rebanho, eu saía após ele e o feria. Então eu livrava o cordeiro da sua boca. E levantando-se contra mim, eu o pegava pela queixada e o feria e o matava. Fosse leão ou urso, o teu servo o matava. Pois esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desonrou ao exército do Deus vivente. E acrescentou Davi: o Senhor Jeová que me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele também me livrará das mãos dos filisteus. E Saul respondeu a Davi: vai-te e que o Senhor seja contigo. Quando Davi ele vai para aquela batalha, Davi ele não está indo por mérito dele, ele não está indo pelo poder dele, ele não está indo representar ele, mas ele vai representar o Deus vivo, o Deus de Israel. Davi ele não está indo na emoção, Davi ele não está indo pela amizade, Davi ele não está indo porque ele é um homem bonito, belo, como diz que seu irmão Eliabe era, e Davi ele está indo porque Deus tinha ordenado Davi batalhar. Deus tinha ordenado dentro do coração dele que ele venceria a batalha. E Davi vai para aquela batalha. Agora vamos entrar dentro da anatomia da vida espiritual. Bom, agora nós vamos falar um pouco acerca da anatomia da vida espiritual. Trazer a passagem de Golias e Davi para dentro da nossa imagem. Como seria mais ou menos essa luta que o pastor Adilson falou que é tão difícil pelos atributos do corpo e da alma ser tão maior, serem 8 atributos do corpo e da alma, que são visão, audição, paladar, olfato e tato do corpo, intelecto, vontade e emoção da alma, contra os atributos do espírito, que são só 3, amor, fé e esperança. Nós podemos trazer para a nossa meditação os versículos que nós acabamos de ler. 1 Samuel, capítulo 17, o versículo é do 9 até o 11, e 1 Samuel, capítulo 17, o versículo do 34
até o 37. Golias, melhor dizendo, Golias ele vai desafiar Israel. Israel fica temeroso, Israel fica com medo. Saul e seu exército têm medo por causa que o corpo de Golias, a visão de Golias, o músculo de Golias, Golias, a Bíblia vai dizer que era um homem grande, era um dos gigantes, um homem de renome. Golias era um dos gigantes que Davi venceu, e por esse motivo Israel fica com medo. Então aí nós já podemos ver duas coisas. Israel era tomado pelos atributos da alma e do corpo. A emoção, o medo, aquele sentimento de receio, eu vou ir batalhar contra ele, mas eu posso perder a minha vida. Isso que é atribuído à nossa alma, esse sentimento que é da nossa alma. E o medo do corpo, que era o corpo de Golias. Então, a natureza que Israel estava naquele momento seguindo não era a natureza da vida espiritual, não era o atributo, o amor, não era a fé, não era a esperança. O Deus deles, o Deus que tirou de dentro do Egito, o Deus que fez milagres, não era mais aquele Deus que eles estavam servindo naquele momento. Eles estavam com medo de um homem, mas esse homem deveria temer, mas pelo contrário, estava zombando durante alguns dias. Nós podemos ver que Israel olha para o corpo de Golias e através da sua alma sente medo do que Golias poderia fazer. Não vive a natureza divina, que é a natureza Zoe, é a natureza da plenitude do Espírito Santo. A natureza psique, que é a natureza da alma, que são os pensamentos, as emoções, é onde carrega todo o sentimento do ser humano. A natureza bios, que é a natureza biológica, que é o corpo propriamente dito do homem. E temos a natureza Zoe, que é a natureza, vou colocar aqui embaixo, que é a natureza espiritual, que é a plenitude de Deus. Que é a fé, o amor e a esperança. Israel tem medo, tem pensamentos que iria perder. Israel teme ao corpo de Golias por ser um homem guerreiro, mas quando Davi chega na batalha, quando Davi chega para poder batalhar, Davi ele não vai deixar os seus pensamentos, as suas emoções tomarem conta, nem vai deixar o corpo do seu inimigo impedir do milagre acontecer, não vai deixar o corpo do inimigo intimidá-lo. Davi ele vai agir pela fé e Davi ele vai agir pelo amor àquelas vidas. Por causa, imagine você, se Davi não entrasse para aquela batalha, se Davi não vencesse aquela batalha, o exército de Israel inteiro teria que batalhar. Agora não ia ser a batalha de um homem, seria a batalha de exército. Imagine quantas vidas iria perder, iria morrer naquela noite, quantas pessoas sairiam feridas, quantos filhos perderia pai, quantas mulheres perderia esposa, mas por causa da fé. A fé, o amor e a esperança, Israel todo é livre. Quando nós temos o atributo do Espírito na nossa vida, não importa o tamanho do inimigo, o que importa é que Deus entrega a batalha na nossa mão. Você vai ver que Davi ele vai chegar para Saul e ele vai contar a experiência da vida dele. Davi vai chegar para Saul e vai falar: não, meu rei, quando veio um leão, quando veio um urso tomar a ovelha de meu pai, eu fui lá, batalhei e venci. Não importa quem seja esse incircunciso que se levanta contra o Deus. Davi não vai falar:
Quem é o incircunciso que se levanta contra mim, contra Israel? É contra o Deus de Israel. Você está entendendo? Quando você vive a tua vida Zoe, a tua vida espiritual, você deixa de ser um carnal e vive o Espírito de Deus? Mas vamos continuar. Davi, ele vai falar, ele desonrou, ele está desafiando ao Deus de Israel. Em outras palavras, Davi está falando, por que vocês estão com medo? Entrega esse incircunciso na mão de Deus e Deus ele vai agir, Deus ele vai batalhar, Deus ele vai entregar a vitória sobre a nossa vida. Mas o povo de Israel estava agindo na alma e no corpo. E se nós fôssemos trazer para os dias de hoje, quantas pessoas estão dentro da igreja com medo? Quantas pessoas têm temido ao inimigo por ser grande, por ser poderoso, por fazer milagres? Jesus, em Mateus capítulo 24, vai dizer que apareceria falsos mestres, falsos líderes, que possível enganaria até mesmo os eleitos. Mas esses eleitos é aqueles que vivem na alma e no corpo. Ele não vive totalmente no espírito, porque é impossível esses falsos enganar aquele que vive no Zoe. Vive no Espírito, vive na fé, vive no amor, vive na esperança. Porque Deus é Ele que capacita o homem, Deus é Ele que dá sustento ao homem. Então, você precisa viver. Você pode ver que em 1 Samuel, nem estava aqui no roteiro, mas eu vou procurar aqui. 1 Samuel, capítulo 16, vai dizer, a partir do versículo 6, e aconteceu que quando eles viram, contemplou a Eliabe e disse, certamente o ungido do Senhor Jeová está perante ele. Mas o Senhor Jeová disse a Samuel, não repares em sua aparência, nem em sua estatura, porque eu rejeitei, pois não vejam como o homem vê. Pois o homem olha para a aparência que está diante dos seus olhos, mas eu, o Senhor, vejo o coração. Então chamou Jessé a Abinabe e fez passar perante Samuel. E disse Samuel, também este não é o escolhido do Senhor. E Jessé fez vir de Samar. E disse Samuel, também a este não escolheu o Senhor. Então Jessé trouxe os 7 filhos perante Samuel e disse Samuel a Jessé, a estes o Senhor Jeová não escolheu. E perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens? E respondeu Jessé, falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Então disse Samuel a Jessé, envia alguém a ele, pois não nos sentaremos à mesa até que venha aqui. E Jessé ordenou que fosse buscá-lo e trouxeram. Era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor Jeová lhe disse, levanta-te e unge, pois é este. E Samuel tomou o chifre com azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E Samuel se levantou e foi para Ramá. Essa passagem está escrita em 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 6 até o versículo 13. Nós podemos notar que agora Davi ele é o escolhido. Samuel ele vai até a casa de Jessé, pai de Davi. Samuel ele vai fazer a mesma coisa que Israel. Samuel ele vai olhar o corpo e ele vai olhar a aparência, a alma, por causa que o povo de Israel fica estremecido com a aparência de Golias. O medo vinha da aparência, então Samuel vai olhar para a aparência e vai falar, não, esse daí pode governar o reino, esse daí vai poder, ele vai impor sobre as outras pessoas. Aí imagine você, chega, a Bíblia vai dizer que é um menino ruivo, a Bíblia vai dizer que é um menino que estava apacentando as ovelhas do pai, mas foi o escolhido, porque Deus viu dentro do coração dele os 3 atributos, fé, amor e esperança. É com isso que nós conseguimos fazer a obra de Deus. Hoje nós temos visto muitas pessoas caindo por causa que não vive na vida Zoe. Ela quer viver na vida psique, ela quer viver na vida bios, mas não quer viver a vida Zoe. Hoje nós temos obreiro que é levantado pela emoção, pela amizade. Sexta-feira nós vamos postar um vídeo acerca disso.
Nós temos obreiro que é levantado, que é colocado como obreiro, como diácono, como pastor, como presbítero, evangelista, missionário, diaconisa, obreira, não importa o cargo. Bispo, apóstolo é colocado pela emoção. Porque você é meu amigo, eu te coloco como cargo. Nós temos pessoas que, porque tem dotes, se veste bem, o corpo dela está bom, é levantado, é colocado como um obreiro. Mas nós temos até hoje os meninos Davi, que vive a fé, o amor e a esperança. E desses 3 atributos faz grandes homens e mulheres de Deus. Que você possa viver a plenitude de Deus, que você possa viver a vida zoe e que Deus possa abençoar a tua vida. Fica com Deus, que Deus possa continuar falando com você através desse estudo. Não perca a próxima aula, segunda-feira, 10 horas da noite, nós iremos estar postando. Às quarta-feira e às sexta-feira nós iremos fazer comentários, tá bom? Fica com Deus, que Deus abençoe a sua vida e tenha uma semana vitoriosa. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço do teu amigo Pastor David.